Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos dentro do programa Prime Leads para falar sobre negócios, para falar sobre carreira. Hoje eu tenho um tema especial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema tributário do país. A gente sabe que isso é um desafio que o empresariado vive rotineiramente nas suas empresas, com as legislações e com várias leis que todo dia está nascendo. E eu tenho hoje a honra de receber o Abdon Meira Neto, o Meira, que é diretor da Bookkeepers Consultoria Tributária, e o executivo de finanças, que você já conhece, o Vitor Fabiano, que já esteve aqui gravando conosco no Prime TV, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Vitor, obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, está aqui conosco Prazer. No programa Prime TV, seja bem-vindo. Obrigado, prazer. Meira, bom rever o amigo. Nós tivemos lá no teu escritório, aliás, parabenizá-lo aí por todo esse trabalho que você tem feito no sentido de ajudar as empresas nesse emaranhado todo aí do sistema tributário. Seja bem-vindo ao programa Prime TV. Obrigado, prazer estar aqui com você, Luciano. Agora, começando do lado, e aqui eu quero combinar, telespectador, da gente fazer um bate-bola aqui. Eu trouxe o Vitor Fabiano, eu convidei o Vitor Fabiano para que ele fale um pouquinho sobre essa questão tributária do lado da empresa. Ele que é um executivo de finanças, e foi CEO, CFO de grandes empresas. Eu queria que ele trouxesse a visão dele da questão tributária e eu vou me apoiar no Meira para que ele possa dizer para nós de que maneira a Bookkeepers tem contribuído com empresas, com empresários nesse sistema tributário que hoje muitas vezes onera sobremaneira o empresariado. Vitor, você do lado da indústria, né, sempre teve esse desafio de primeiro entender tudo esse sistema complexo tributário que o Brasil tem hoje. Como é que você hoje pode falar do lado do executivo, do lado da empresa? Como é que a empresa pode hoje, de alguma maneira, não sofrer, além daquilo que ela já sofre em relação à questão tributária, a questão de controles, a questão de estar sempre atualizada? Isso é possível hoje com um executivo que tem uma agenda tão apertada, tantos compromissos, ter essa visão tão focada na questão tributária, Vitor? Isso não é possível. É possível com foco, né, com experiência, eu acho que com apoio das pessoas certas, né, da ajuda certa, da tecnologia. A tecnologia está desde o advento da apuração fiscal eletrônica, da nota fiscal eletrônica, que é uma realidade absolutamente consolidada hoje no Brasil. A gente começou a se basear muito na tecnologia para realizar um bom trabalho de cumprimento das suas obrigações fiscais, mas é necessário também muita atenção e muito cuidado do executivo, né? Eu tive a sorte e até a oportunidade no início da minha carreira de trabalhar numa empresa uma grande empresa de auditoria e consultoria internacional, onde eu cheguei até a ser consultor tributário no início da minha carreira. Fui auditor, depois consultor tributário. Isso foi muito útil para mim durante toda a minha carreira, porque a vida toda eu me vali desse conhecimento para me apoiar nas minhas decisões em matéria tributária. Agora, claro que a partir do momento que eu deixei de ser consultor tributário, no dia seguinte eu já fiquei desatualizado, né? Porque a legislação brasileira é muito dinâmica, né? A situação econômica do país, as diversas nuances econômicas do país sempre obrigaram os poderes tributantes a criar novas hipóteses tributárias, a aperfeiçoar os sistemas, enfim, a fechar brechas da legislação, esse tipo de coisa. Então a legislação muda todo dia e com a mudança é muito importante que o executivo se valha da ajuda de especialistas internos e externos para poder cumprir as obrigações da empresa e, além do cumprimento das obrigações, encontrar oportunidades dentro da sua operação para ser competitivo, cumprindo a legislação tributária, ao mesmo tempo usando a inteligência para que a cunha tributária não seja ofensiva, não prejudique os negócios, não prejudique as margens dos negócios. Agora, Meira, como é que nasceu o Bookkeepers e qual é o propósito que ela tem hoje no mercado, no sentido de ajudar as empresas nesse quesito, que é ter uma eficiência e uma gestão no controle do sistema tributário, Meira? Então, Luciano, no começo da minha carreira, como o Vitor, eu comecei com contabilidade, auditoria, fui para a consultoria tributária e como eu sempre gostei muito de estudar e a legislação tributária sempre me chamou a atenção, eu comecei a estudar e me lembro que eu estava fazendo inclusive um tempo um mestrado e nessa época eu comecei a fazer algumas palestras. Nessas palestras, muita gente de empresas começou a me procurar
com muita dúvida na legislação que eu achava que eles não deveriam ter. E aí eu vi uma oportunidade, porque eu pensei o seguinte, falei, olha, se eles têm essas dúvidas, eu imagino que muita coisa está passando lá nessa empresa, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, né? Ou seja, tem passando coisas que eles estão pagando mais do que deviam ou de repente pagando menos do que deviam e deixando a empresa numa situação um pouco exposta, né, a riscos. E eu resolvi aceitar o desafio de uma empresa de fazer um diagnóstico nessa empresa, para ver se, com base naquilo que eu estava falando, eu encontraria algum tipo de oportunidade. E o que me surpreendeu é que as oportunidades foram muito maiores, inclusive daquilo que eu imaginava. Eu não fazia ideia do que eu poderia encontrar numa empresa e era uma empresa muito grande, que eu imaginava que tinha os melhores consultores, as melhores auditorias atendendo essa empresa. Mas como o Vitor falou, essa questão de alteração na legislação a todo momento, né, 46 normas por dia útil, aliado a isso, a complexidade que nós temos na legislação brasileira, que não há necessidade nem de falar sobre isso, todo mundo já conhece essa complexidade. Isso gera esse ambiente de oportunidades para se fazer um trabalho como a Bookkeepers faz, de recuperação tributária, ou até mesmo de compliance, né, de buscar manter a empresa em conformidade com aquilo que o fisco espera. Qual é o processo que a Bookkeepers desenvolve hoje quando ela é chamada para fazer um diagnóstico numa empresa hoje, Meira? Primeiro é feito um levantamento, qual é o processo até você de fato chegar e apresentar aquilo que eventualmente você já identificou e que ele pode recuperar de imposto na sua empresa? Então, interessante, né? Nós desenvolvemos desde o início da empresa uma forma de fazer esse trabalho que seja bem vista aos olhos da empresa e que seja uma oportunidade para nós. Fizemos isso, estamos fazendo já há muitos anos, sob duas formas. Primeiro, nós iniciamos com um diagnóstico, como que você falou. Esse diagnóstico, ele consta em que olharmos apenas 3 meses dos últimos 5 anos, escolhemos ali 3 meses aleatórios, em que nós temos uma lista de documentos que nós pedimos. Toda essa documentação hoje, inclusive, é eletrônica, não há necessidade de mexer com papel nem nada. Isso eu diria que foi um grande ganho aí que o governo federal trouxe para as empresas, informatizar todos os processos. Com esta documentação, nós vamos fazer esse diagnóstico, que na realidade é uma visão macro, é uma radiografia de como está a situação da empresa em todos aqueles tributos que nós vamos analisar. E nós analisamos todos os tributos federais, mais o ICMS e o ICMS substituição tributária. Feito essa análise, que nós hoje fazemos em 5 dias úteis, nós apresentamos um relatório para a empresa com toda a fundamentação legal das oportunidades que nós encontramos. E se eventualmente encontramos algum tipo de contingência, também apresentamos essa contingência para a empresa. Esse relatório que nós apresentamos, a empresa submete a quem ela quiser, auditoria externa, auditoria interna, ao jurídico externo, para validar o que nós estamos dizendo ali, até porque nós trabalhamos com questões que são pacificadas administrativamente, né, não é nenhum tipo de tese. E uma vez validado o que nós estamos dizendo, validado esse relatório pelas pessoas competentes, a empresa então nos autoriza ao segundo passo do trabalho, que é fazer o levantamento completo dos últimos 5 anos. Aí não tem amostragem, é item a item, é mês a mês, é nota a nota, e aí com uma acuracidade muito grande em buscar exatamente aquilo que o fisco já se pronunciou a respeito e aquilo que o fisco aceita, né, como válido. Um trabalho, por exemplo, desse da Bookkeepers, ele pode de alguma maneira reverter o resultado do ano de uma companhia? Eu sei que você tem já experimentou um processo desse. Como é que a Bookkeepers pode não só
recuperar aquilo que foi pago a maior, mas reverter um resultado de uma companhia que muitas vezes pode fazer toda a diferença com relação a investidores, ao mercado. Como é que você avalia do lado do CFO esse trabalho que a Bookkeepers faz e oferece, que inclusive vai além da recuperação e que pode fazer diferença no resultado da companhia? As empresas muitas vezes chamam a consultoria para ajudar a encontrar as oportunidades. Se você encontra, vamos dar um exemplo aqui, um crédito substantivo operacional, um crédito de PIS/COFINS, por exemplo, operacional, esse crédito que não foi contabilizado, que não foi tomado no passado, a hora que você traz ele 5 anos, corrigido por Selic, etc., pode dar um ajuste de milhões no resultado. De uma única matéria-prima ou de poucas matérias-primas. Isso faz a diferença entre você cumprir o teu orçamento do ano ou não cumprir. Eu fiz isso várias vezes na minha carreira. Muitas vezes o CEO me chamava e dizia assim, o que nós temos aí que nós precisamos salvar o ano? E a gente usava esse mecanismo para ajudar a empresa. Muito bem, Vitor Meira, eu vou pedir a licença de vocês para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto, um programa especial hoje voltado para falar sobre o sistema tributário brasileiro. Nós voltamos num instante. Meira, eu queria agora, a gente, lá do lado da Prime Leads, a gente é constantemente abordado por empresas que querem utilizar a nossa rede de relacionamento para oferecer serviços, produtos, e a gente rotineiramente vem sendo abordado por diversas empresas de consultoria que oferecem ou dizem que oferecem o trabalho de recuperação de impostos, enfim. A gente percebe até que alguns CFOs da nossa própria rede, quando você fala disso, eles têm uma certa aversão, um certo distanciamento de tanto que eles são abordados por esse universo de, entre aspas, empresas de consultoria que oferecem esse trabalho. O Bookkeepers já tem uma história, né? O Bookkeepers acho que não precisa provar nada para ninguém, aquilo que ela já fez, já construiu, já demonstra a seriedade e a solidez que ela tem nos seus processos. E se você pegar os clientes que a Bookkeepers já atendeu e atende, demonstra de fato a credibilidade que ela tem no mercado hoje, né? Mas para o nosso telespectador conhecer um pouquinho os diferenciais da Bookkeepers e como é que o telespectador, o empresário, o executivo que está nos assistindo hoje pode, quando ele for eventualmente selecionar uma consultoria, como é que ele pode, quais são os cuidados que ele deve tomar na hora da contratação de uma consultoria? Muito boa questão. Realmente, Luciano, nós temos um problema bem grande aí no mercado, né? Existem algumas empresas de consultoria, algumas que não são sérias e acabam colocando as empresas em risco, e outras que até mesmo sendo sérias e sendo até bem intencionadas, acabam não tendo o conhecimento necessário ou a profundidade necessária para fazer algum trabalho do tipo que nós fazemos e que acaba levando risco para as empresas. É muito comum quando nós visitamos alguma empresa, o dono, o presidente, o diretor financeiro fala, olha, eu já tive uma experiência horrível com a empresa fazendo recuperação para mim, que depois de 2 anos eu tive que pagar 5 vezes mais aquilo que eu recuperei. E isso acaba fechando algumas portas, inclusive. É uma pena porque esse empresário acaba fechando a porta para aquilo que não é bom, mas também fecha as portas para aquilo que deveria gerar algum resultado para ele. Qual é o cuidado que eu recomendo para qualquer empresário, diretor ou CFO ou CEO de alguma empresa que ele tem que fazer? Primeiramente, investigar essa empresa que está oferecendo esse trabalho, né? Buscar saber no mercado quais empresas de renome já utilizaram o trabalho dessa consultoria, número 1. Número 2, eu não ficaria só com 1, 2 ou 3 referências. Eu ligaria pelo menos para umas 4 ou 5, e aí de empresas realmente reconhecidas no mercado.
para saber como é que foi, há quanto tempo o trabalho foi desenvolvido lá, se teve alguma particularidade que possa inviabilizar o trabalho e se eles recomendam, né? Número 2, eu colocaria que o trabalho seja feito todo com base em sucesso, que é como nós fazemos, Success Fee. Nós temos uma remuneração baseada em quê? Naquilo que nós descobrimos de oportunidade e que levantamos essa oportunidade e deixamos para a empresa utilizar, ou seja, o trabalho completo. E mais, que a remuneração só aconteça quando a empresa utilizar esse valor. E para a empresa utilizar esse valor, primeiro, ela tem que validar esses valores com a auditoria externa dela, com o jurídico externo, com alguém que possa dar uma opinião favorável àquele uso daquele crédito e que esteja, de toda forma, isento em relação a qualquer tipo de influência, né, de aprovar um valor que não seja verdadeiro. Então, eu me cercaria desses cuidados. Então, uma empresa que seja reconhecida no mercado pela competência, pelos clientes que atendem e também, mesmo assim, ainda validando esse trabalho com outros profissionais da área, como as empresas de auditoria ou escritórios jurídicos, tributários, que têm muito conhecimento nessa área. Então, esse é o cuidado que toda empresa, todo empresário deve ter. Agora, eu sei que a Bookkeepers ela vai além, né? Além dessas sugestões todas que você elencou agora, e isso nunca aconteceu, mas ainda a Bookkeepers dá uma segurança maior, né? Se der algum problema lá na frente, como é que isso acontece dentro da Bookkeepers? Nós, então, até consta em contrato, né? Todo atendimento de fiscalização em relação aos créditos que nós levantamos, se houver algum questionamento do fisco, tudo isso é responsabilidade da Bookkeepers em fazer o atendimento e providenciar qualquer esclarecimento ao fisco que seja achado necessário, ou, numa eventualidade, de fazer alguma defesa administrativa em relação àquele crédito que nós apresentamos. Agora, Vitor, eu percebo que há alguns CFOs que têm um certo receio de contratar, por exemplo, um trabalho como o da Bookkeepers, com a preocupação de que vai chamar a atenção da Receita, de que vai expor a empresa. Você que é uma pessoa que já está habituada a contratar o serviço da Bookkeepers, como é que você pode, através da tua experiência, tranquilizar o CFO que de repente quer e precisa desse trabalho, mas tem esse receio fundado ou infundado, de repente estar dando uma exposição aí para o governo, para a fiscalização? Como é que você pode dizer da tua experiência para o telespectador? Assim, a recuperação de créditos ela é absolutamente legítima, principalmente no campo administrativo. Ela tem sido tratada pelo fisco de uma forma com absoluta normalidade. Claro, tem que ser observados todos os requisitos previstos na legislação, como as retificações, etc. Mas eu acho que a principal questão é que tem que haver um embasamento sólido por trás de cada decisão de crédito, como o Meira acabou de mencionar. Então, consulte os seus assessores jurídicos, seus auditores externos, as pessoas com experiência dentro da empresa, o gerente do departamento tributário, o controller, o contador da empresa, para se certificar de que aquele crédito está sendo tomado é um crédito bom. Se aquele crédito for um crédito bom, pacífico e normalmente aceito pelo fisco, não há razão para o fisco glosar um pleito de crédito. Porque o crédito, afinal de contas, é a recomposição de um direito que a empresa sempre teve, mas que por alguma razão, pela volatilidade da legislação, pela troca de cadeiras dentro das empresas, por algum erro processual, deixou de ser tomado e aquilo simplesmente aquele é um erro que está sendo recomposto, né? E tem outra coisa, acho que tem uma distinção entre os créditos administrativos e os créditos judiciais, né? Os créditos administrativos são aqueles créditos que você toma dentro dos mecanismos de apuração e cálculo de imposto da empresa. E os mecanismos judiciais são aqueles que você toma através de medidas que você utiliza, medidas judiciais que você recorre ao judiciário para compor os seus créditos. Uma produz efeito imediato, a outra produz efeito na medida em que transite em julgado a respectiva ação judicial. E a Bookkeepers ela trabalha predominantemente no campo dos créditos administrativos. Fazemos também algumas coisas no campo judicial, mas no administrativo é o principal campo de atuação. E realmente
procedimento de levantamento desses créditos na esfera administrativa ele está absolutamente pacificado. Há um universo de empresas que já realizaram esse trabalho de auditoria, de consultoria, recuperaram créditos. Sempre importante dizer que nos últimos 5 anos, né, Vitor? É o período prescricional, os últimos 60 meses. Agora, essa empresa, esse empresário que já fez esse trabalho, que teve sucesso, ele pode ficar tranquilo que, uma vez recuperado, esse sistema dele será perene, porque o Meira mesmo disse que há, em média, 46 alterações na legislação tributária por dia. Como é que o empresário que teve já sucesso num primeiro trabalho, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ter mais intercorrência, ou é bom sempre ele estar contratando um trabalho de consultoria para que ele possa sempre estar com as suas contas ajustadas, sempre as suas contas em ordem em relação ao fisco? Eu acho que assim, os melhores especialistas tributários que trabalham dentro das empresas, eu acho que não é possível para o melhor especialista tributário do Brasil acompanhar par e passo as 46 normas que são criadas por dia útil no Brasil. 46 normas é uma média de todas as normas tributárias que são geradas no Brasil desde o advento da Constituição de 88. Esse levantamento é feito por uma instituição independente e é um número absolutamente maluco, né? Quer dizer, uma coisa típica de um ambiente que não é um ambiente previsível e estável. Então você faz um trabalho desse, 5 anos para trás, olha tudo em detalhe, como o Meira disse, nota por nota, transação por transação, insumo por insumo, recupera todos esses créditos dentro dos preceitos da legislação e aquela situação é zerada a partir do momento que você termina, que o cliente termina esse trabalho com a Bookkeepers. Ok, só que hoje serão criadas 46 novas normas tributárias, amanhã outras 46. Então como é que o empresário se mantém atualizado dentro de um ambiente que apresenta esse desafio, né? A Bookkeepers desenvolveu nos últimos anos e tem focado muito nesse campo aí de atuação, em oferecer para as empresas ferramentas que permitam às empresas acompanhar e se manter atualizadas com a legislação. Então tem um trabalho, por exemplo, de compliance tributário. O compliance tributário é um conjunto de ferramentas e de serviços oferecido para as empresas para que a empresa mantenha a sua apuração atualizada e conciliada entre as diversas fontes de informação dentro da empresa e os relatórios que você reporta para o fisco a nível estadual e federal, né? Esse é um típico exemplo de como é que você, usando a tecnologia e o conhecimento, você pode manter, a partir do momento que você zerou as suas contas com o fisco, recuperou tudo que você tinha que recuperar, você se manter atualizado daí para frente, para que você não tenha surpresas daqui a um ano de descobrir que tem novos créditos que você poderia ter usado e não utilizou. Meira, eu tenho 1 minuto para acabar meu programa, mas eu queria pegar esse gancho do Vitor, já que são 46 novas normas ou alterações por dia. A última de momento, qual é a última que você se lembra que vocês identificaram que de repente pode ser aí uma atenção para o telespectador? Tem bastante coisa. A última que nós estamos trabalhando bastante é uma questão do ICMS substituição tributária. Isso aí é para quem? Empresas que são comerciantes e que vendem produtos sujeitos à substituição tributária. Por exemplo, concessionárias de veículos, postos de gasolina, farmácias, supermercados e por aí vai. O rol é grande de pessoas, aí, de empresas que trabalham com substituição tributária. Houve uma decisão do Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, de que todas as empresas que possuem venda de produtos sujeitos à substituição tributária podem recuperar o ICMS-ST quando o preço calculado pela indústria para a substituição tributária for superior ao preço praticado pelo comerciante. E isso é o que mais acontece. E há essa possibilidade. A gente ainda está aguardando a decisão dos estados, que fazer o quê? Inserir na legislação deles essa possibilidade de recuperação, uma vez que já existe essa decisão definitiva do STF, só que nós já nos antecipamos a isso. Nós desenvolvemos um software que ele faz todo o cálculo da substituição tributária e consegue apontar para o empresário o que ele tem
a recuperar. Então, o empresário já pode até se antecipar fazendo esse cálculo e, obviamente, aguardar essa decisão do Estado, mas já tendo o crédito apurado ali de uma forma que vai ser aceita pela fiscalização. Muito bom, Meira. Meu tempo está esgotado. Quero te agradecer pelo prestígio, por estar conosco Obrigado. aqui no programa da Prime TV. Agradecer o Vitão também mais uma vez por estar conosco. É sempre uma alegria poder reencontrar o amigo. Obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Até lá.